Mateus 9, 14 a 17. Antes nós vamos orar. Senhor, nada somos e nada podemos, mas Cristo é o Senhor da nossa vida, da nossa igreja, do nosso coração, do nosso espírito e mente. E nós rogamos que por intermédio dele, o Senhor manifeste a sua própria glória nas nossas vidas, quebrando os corações e nos dando mais sede espiritual, mais sede do Senhor, mais fome, ó Deus, da tua palavra. Que o Senhor nos alimente através do teu Espírito soberano que age livremente, em nome de Jesus. Amém. Mateus 9, verso 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. A importância do jejum na consagração do discípulo. Qual foi a última vez que você fez jejum? Para crescer espiritualmente, não só para ganhar alguma coisa. O jejum é muito importante. Ontem nós tivemos pela manhã oração e jejum. E você não irá crescer na vida cristã se você não se dedicar também ao jejum. Ou seja, a algo que intensifique a sua oração. Uma privação de algo para que você se dedique com mais força e intensidade à oração. Esse é o tema que o jejum, o assunto. Apareceram os discípulos de João, e é João Batista aqui. E eles perguntaram então para Jesus: por que nós jejuamos? Por que os fariseus fazem jejum também e os seus discípulos não? Se a lei ordenava. Jesus responde então com 3 ilustrações: a do casamento, a do remendo na roupa e também dos odres, ou seja, vasilhas de couro, como nós vamos explicar. Por que o jejum é importante? E depois nós vamos falar sobre o que não é importante no jejum e o que é importante na prática do jejum. Primeiro, por que o jejum é importante? O que a Bíblia fala sobre a importância do jejum? Através do jejum, o crente se humilha diante de Deus. O jejum é a mortificação da carne. O jejum é a declaração da pessoa que se reconhece como pó, como pecador diante de Deus. É um ato então de humilhação. Por isso que o salmista dizia: em jejum eu me humilhava na tua presença. Segundo, através do jejum o crente aflige a sua alma pecadora. É um exercício, irmãos, em que nós ganhamos força para subjugar os impulsos da carne. E você aflige a sua alma que resiste a Deus. É como se fosse um ato de dominação, de subjugação. 3. Através do jejum, nós declaramos o nosso impulso e prioridade. Não sei se você ficou muito tempo sem comer ou beber já, muito tempo. E aí começou a desfalecer. Quem toma remédio, tem problema de saúde, isso rapidamente acontece.
Mas você fica sem café, sem almoço, na hora do jantar, você já está ali desfalecido. E diz: eu tenho que comer agora. Quando nós jejuamos, nós declaramos que Deus é mais importante do que a comida, a água e o ar que nós respiramos. Não só de pão viverá o homem, porque de pão ele também vive, certamente, num sentido físico, mas a Bíblia diz que é muito mais importante do que esse pão físico, o pão espiritual que nós vamos participar daqui a pouco. Quando nós, irmãos, abandonamos algumas coisas para nos dedicarmos à vida espiritual, nós realmente mostramos aquilo que é importante para nós. Você está aqui, então isso é importante para você. Você deixou de almoçar para buscar a Deus em oração, é porque isso é importante para você. Você deixou de comer para ter um período maior de busca espiritual, porque isso é importante para você. Quando alguém diz: eu nem almocei hoje para terminar isso, é porque aquilo é importante, ou alguém acha importante que faça aquilo. Quando nós jejuamos, nós demonstramos, nós declaramos qual é o impulso da nossa vida e a prioridade que nos move. Através de jejum a gente conquista disciplina. A pessoa que faz jejum aprende a ser disciplinada, em outras áreas também. Quando você se priva e se controla, e controla a boca, no sentido de comer, de falar, de pensar, isso te ajuda em todas as áreas da vida cristã, porque o cristão deve ser uma pessoa disciplinada e controlada em tudo. Deve-se julgar então esses apetites. Qualquer apetite deve estar dominado pelo Espírito Santo e direcionado pela palavra. Então, através do jejum você alcança disciplina na vida. Por isso que é muito interessante, até Paulo usa a ilustração dos atletas, porque eles são pessoas disciplinadas, senão eles não vão conseguir, senão eles não vão ganhar. É disciplina de tempo, é disciplina de tarefa, é disciplina de comida, é disciplina de sono, porque eles precisam organizar, eles precisam disciplinar a sua vida. Irmãos, às vezes o ídolo não é uma estátua, é algo que não parece um ídolo, é algo que não é tão assim ofensivamente pecaminoso. Comida pode ser um ídolo, aquilo domina a pessoa fica muito animada com aquilo, fica muito empolgada. É bom comer. Deus fez a comida para o prazer do homem também, não só para as necessidades. Mas isso não pode causar uma euforia, uma dependência. Eu quero comer isso hoje, eu preciso comer como se aquilo fosse uma droga. As pessoas estão doentes por causa de comida, má alimentação, descontrole, excesso e etc. A gente precisa ter cuidado, irmãos, porque falta de disciplina em algumas áreas da vida também causa falta de disciplina espiritual. Agora, não examine o irmão que está ao seu lado, o irmão que está lá fora, alguém da sua família. Examine a sua própria vida, se você faz jejum ou não. Se você tem condições, se você tem essa prática de se privar de algumas coisas que são boas para buscar a Deus mais intensamente. E nós podemos aproveitar as coisas da vida boas, comida, música, arte e etc. Tudo isso é de Deus. Tudo isso veio de Deus, é o homem que corrompe. Mas isso não deve ser a nossa alegria. Não deve ser algo que a gente idolatre, como nós ouvimos hoje pela manhã. Nós estamos cansados deste maná. Passaram 40 anos comendo maná. Às vezes a gente reclama da comida que durou uma semana, a gente comendo aquilo. Não aguento mais isso. Eles passaram 40 anos. E não era lícito reclamar ainda do maná. A nossa sociedade se acostumou com excesso de comida, de variedade, coisas caras e etc. Antes não era assim. Estão colocando na cabeça das crianças que aquele lugar é melhor,
que tem que comer no McDonald's, tem que comer no lugar tal e tal. Às vezes o pai nem tem dinheiro para pagar aquele lanche tão caro. Mas propaganda. Sabe, irmãos, que essas coisas não fazem mal para as crianças e para nós também? Nós precisamos ter cuidado com essas coisas. A gente se acostuma com algumas práticas e não pensa mais. Porque acostumou, porque é normal. Agora, eu não estou falando que não pode ir nesse lugar ou naquele, que não pode fazer essas coisas, mas a dependência disso, a pessoa nunca faz jejum porque idolatra a comida, o açúcar e etc. Disciplina na vida cristã é importante. Através do jejum, nós aprendemos a depender completamente de Deus. Deus é mais importante que o pão. A palavra é mais importante que o pão. A comida, quando a Bíblia fala de pão, significa o sustento. Mas Deus, para nós, é mais importante do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Quando nós fazemos jejum, nós declaramos isso. Deus, o Senhor é mais importante que tudo. Davi, quando estava no deserto de Judá, ele olhava para o deserto e dizia: assim como esse deserto é a minha alma para com Deus, sede de Deus. Não sei se você já ficou muito tempo com sede e não encontrava um lugar para tomar uma água. Era o deserto de Judá. Davi diz: esse lugar é um lugar seco, um deserto, eu estou com sede, mas a sede que eu tenho por Deus é muito maior. Quando você tem sede de Deus, você pensa nele o dia todo. Cristo ocupa os seus pensamentos diariamente. Você pensa no que ele disse, você pensa no que ele fez, você conversa com ele o tempo todo. Aí sim você pode dizer que ele realmente é importante para a sua vida. Cristo não é uma lembrança ocasional, não. Cristo é a vida. Cristo deve preencher os nossos pensamentos e mover cada ato nosso. Por isso que Paulo diz: nós vivemos, nós morremos para o Senhor. Através do jejum nós encontramos força espiritual para lutar. Está fraco espiritualmente, está quase que definhando, não tem força mais, faça jejum. Não diga assim: fui vencido, não tenho fé, não tenho mais esperança, não tenho vontade de nada. Lute com isso, através da oração e do jejum, que é o intensificador da oração. Através do jejum nós oramos, irmãos, com mais intensidade, profundidade e vontade. Força você vai encontrar se jejuar, e orar, e chorar mesmo na presença de Deus. Através do jejum, Deus direciona os nossos passos. Jejum, oração, leitura bíblica, jejum, oração, leitura bíblica, jejum, oração, leitura bíblica, e você começa a ver as coisas com mais clareza na sua vida. Deus começa a fazer tudo e não você mais. Você sai de cena que é melhor. Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir, deixa Deus mover. Faça apenas jejum e oração. Através do jejum nós desprendemos desta vida. Nós utilizamos as coisas da vida, mas nós não devemos depender dessas coisas. E o jejum é esse ato de se desligar das coisas, no sentido de dependência. Podemos falar de jejum em termos de privação de alguma coisa. Algumas pessoas tomam remédio, não podem jejuar, é o meu caso também. Mas podem dizer o seguinte: eu acho que estou muito no celular, domingo eu não vou olhar nada. Eu vou ler a Bíblia, vou orar, vou conversar, vou andar, fazer alguma coisa. Mas eu vou largar isso um pouco. Eu gosto de música, mas eu fiquei horas ali ouvindo música. Eu vou parar um pouco. Televisão, vou parar um pouco. Passar uma semana, um mês sem isso. Cada um sabe o que pode, o que não pode, o que deve usar, o que não deve usar, em termos de trabalho,
da dinâmica da vida, mas se privar de algumas coisas que estão causando assim, uma dependência, que estão controlando a vida, é muito importante para a vida cristã e espiritual. O jejum então é importante por causa disso. Humilha o crente aflige a sua alma pecadora, nós declaramos a prioridade da nossa vida, nós conquistamos disciplina, aprendemos a depender completamente de Deus, encontramos força espiritual para lutar, Deus direciona os nossos passos e nós nos desprendemos mais desta vida, desse mundo e da carne. O que não é importante no jejum? Vamos ver aqui agora o texto. Vieram depois, versículo 14, os discípulos de João lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Não é importante no jejum a comparação com os outros. Às vezes nós ouvimos que o missionário tal jejuou não sei quantos dias, leu não sei quantas vezes a Bíblia. Irmão, não se compare com os outros. Não queira se moldar a nada nem ninguém, só a palavra. Porque nós jejuamos, discípulos de João Batista. Os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam. Há aqui um tom de comparação. Há um tom aqui de crítica. João fala que esses discípulos aqui tinham até ciúmes dos discípulos de Jesus, porque eles eram discípulos de João Batista. A gente não deve, irmãos, ter uma vida cristã comparada. Eu quero jejuar porque aquele grupo faz jejum. Eles fazem 2 vezes, então eu vou fazer 2 vezes porque eles fazem 2 vezes. Vou ver como que a igreja lá na Coreia cresceu tanto e vou padronizar a minha vida exatamente a deles. Isso não funciona, isso não adianta e não é o que Deus quer. Não é para fazer jejum só porque o outro fez ou do jeito que o outro fez. Viva só você e Deus na dinâmica da sua vida, na sua própria vida cristã. Preocupação com a quantidade também. Jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes. Muitas vezes. O fariseu, nós lemos na ordem do culto, ele levantou as mãos e começou a orar: Senhor, graças a Deus, porque jejuo 2 vezes por semana. Isso é importante, irmãos? 1, 2 ou 3, não é esse exatamente o ponto que Deus quer. Muitas vezes, mas qual que é o parâmetro? Porque para eles, para os fariseus, jejuar 2 vezes, e na maioria dos casos era segunda e quinta, virou apenas uma regra. Então é muito triste quando alguém chega para o outro crente e fala assim: quantas vezes por semana você faz jejum? Quantas vezes você fez jejum? Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes isso e aquilo? Fica comparando. Para quê? Para que medir a qualidade do jejum em termos de quantidade? Eu quero que nem Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Isso não é sábio. Nós temos ali algo sobrenatural, que Deus sustentou aquele jejum. Se você fizer 40 dias, 40 noites de jejum, você vai desfalecer. Teve um pai que obrigou seus filhos, as crianças, a jejuar. As crianças desmaiaram. Graças a Deus nada aconteceu de pior, mas foi uma falta de sabedoria muito grande. A quantidade é importante? É. Se você não faz jejum nunca, isso tem um problema de fato. Mas não pense assim: vou fazer jejum 2 vezes por semana, então eu acho que essa quantidade está boa. Não é isso. Não é simplesmente dizer assim: já li a Bíblia tantas vezes, mas como leu? A quantidade é importante, mas não é o mais importante. Tanto que vejam só, porque jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam. Todo mundo sabia que o fariseu estava jejuando. Jesus fez jejum no deserto. Jesus disse: quando você fizer jejum, não fica cabisbaixo, coloca pó na cabeça, cinzas na cabeça,
rasga e fica lá com, eu estou fazendo jejum porque eu sou muito espiritual. Como eles sabiam se os discípulos faziam jejum ou não? Jesus fazia ou não? Na Bíblia nós temos apenas um jejum que realmente era obrigatório, que era no dia da expiação, era um jejum geral. Aquele jejum era obrigatório, Deus mandava fazer aquilo. Mas nós não temos uma quantidade específica na Bíblia. Mas nós gostamos, irmãos, de regular as coisas. Você tem que fazer jejum uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou tantas vezes por mês. Parece que agora eu posso então ticar ali porque eu cumpri essas regrinhas religiosas. Não é isso que Deus quer. Devemos ser movidos por amor, mas não por regrinhas, até de grupos religiosos. E se você ler a história lá de um missionário que nem David Brainerd, que jejuava muito e orava muito, e você diz, agora eu quero ser como ele, será que você vai conseguir exatamente, de repente, fazer o que ele fazia? Deus não quer também que você seja como ele. Elias, quando estava lá no Monte Horebe, dentro daquela caverna, ele disse, Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Você não tem que ser melhor nem pior do que ninguém. Deus quer que você seja você, e viva diante dele, e não viva se comparando, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Você é você. Não se preocupe então com essa coisa de ficar se comparando, ficar preocupado com a quantidade. Terceiro, a privação de coisas boas da vida. Veja Lucas capítulo 5, verso 33, que é o texto paralelo. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Olha só, em Mateus 9, nós acabamos de ver que Jesus estava lá no banquete com publicanos e pecadores, e agora em Lucas eles dizem assim, a gente está aqui jejuando, orando, e vocês estão aí comendo e bebendo. Mas é errado comer e beber? É errado o banquete? Às vezes Deus até falava assim, olha, vocês vão comemorar esse dia e vocês vão comemorar muito, vocês vão comer coisas maravilhosas e boas. O jejum, ele não deve caminhar, irmãos, para um ascetismo, para uma privação, em que a pessoa não tem nada, não quer experimentar nada, não vai fazer mais nada agora da vida. A vida cristã não precisa se privar de algumas coisas que são boas e que Deus fez. E Jesus, que comia com pecadores, que comia, que bebia, que ia para festas de casamento, ele escandalizava. Não quer dizer que Jesus caía uma coisa assim de excesso. Não, mas ele sabia aproveitar as coisas que ele mesmo criou, e são boas. O cristianismo, muitas vezes na história, valorizou a pobreza. Você é cristão, então você tem que ser pobre. Quanto mais pobre, melhor. Tem que deixar tudo e vender tudo. Não é nenhuma coisa nem outra, é o que Deus dá. Pode ser rico e ser crente fiel, e pobre e crente fiel. Não é isso, irmãos. E se a pessoa também está comendo, bebendo, feliz ali, que problema tem? Mas eles gostavam de criticar a gente aqui jejuando, e vocês aí comendo, bebendo, sentando com o publicano, com o pecador. Eles ficavam sempre olhando o outro. Porque nós jejuamos, os fariseus, e vocês não. Estão preocupados com o outro. E a gente tem que se preocupar com o próximo, com os irmãos da igreja, mas a gente não deve também, irmãos, ficar fuçando, ou ficar sempre bisbilhotando e comentando e investigando as coisas.
É porque eu faço e aquele não faz. Porque eu faço e aquele irmão não faz. Porque eu faço e aquele irmão não está. E etc. Deus não se agrada disso. Esse é o espírito do fariseu. Eu faço jejum, aquele lá não faz. Eu faço oração, aquele lá atrás não faz. Isso não agrada a Deus. Então não é importante no jejum ficar se comparando com o outro. Não é importante no jejum também ficar muito preocupado com a quantidade. Faça o que você puder fazer, o que realmente ajudar na sua vida espiritual, mas não se prenda à quantidade, não crie também regrinhas religiosas, que muitas vezes causam até culpa. E também não se prive de coisas que são boas da vida, porque foram criadas por Deus. Então o que é importante no jejum? Primeiro, reconhecer circunstâncias viáveis. Olha só, versículo 15. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Veja que Jesus identificou aqui um jejum marcado por tristeza. Não era exatamente o jejum que ele fez no deserto, por exemplo, que era uma busca espiritual, uma intensificação ali espiritual. Podem estar tristes. O jejum muitas vezes é acompanhado de tristeza, porque na maioria das vezes é marcado pela falta de algo. Então ele diz o seguinte: olha, o noivo está aqui com os seus amigos. Não é então um momento de tristeza. Jejuar de uma forma triste, quebrantada, no sentido de ficar ali se privando, não é um momento de alegria, de triunfo, de ensino, de trabalho. Não era então o momento de jejuar no sentido de ficar triste, de ficar penoso, de ficar ali como eles gostavam de ficar e aparecer. Tem circunstância, irmão, que não é viável de fato jejuar. Jesus fala aqui sobre o casamento e o noivo está com os seus amigos. Literalmente aqui fala dos noivos mais próximos, dos amigos do noivo mais próximos. Em João fala do noivo, e aqui os amigos do noivo. O amigo do noivo, que é um só, que fala lá em João, era aquele que conduzia o noivo, o amigo do noivo, conduzia o noivo, e aí o noivo se pronunciava diante da sua noiva. Está lá em João 16. Então Jesus diz: o amigo do noivo ouve-lhe a voz e se alegra, porque ele está alegre ali com o encontro do noivo e a noiva. Mas nós tínhamos também os amigos do noivo, que são estes aqui, mais próximos, que são os discípulos no caso. Olha só, versículo 15: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Então imagina, noivo lá, os seus amigos, o amigo, e de repente o noivo é tirado, sequestrado, acontece alguma coisa. Isso causa uma tristeza, ele é tomado, exatamente como aconteceu com Jesus. Então os amigos do noivo, que são os discípulos, ficaram tristes. Mas em dia de festa, nós não podemos ter tristeza. Enquanto Jesus estava com eles, não era um momento assim de jejuar de uma forma triste, como Jesus está falando aqui, porque o noivo estava presente. Existem circunstâncias, irmãos, que são viáveis para o jejum, e tem outras circunstâncias que não são. É importante buscar a plenitude espiritual no contexto da nova aliança, não da antiga, porque o noivo está presente aqui. Não é um momento para jejuar com tristeza, num sentimento de falta do Messias, porque o Messias chegou. Nós temos o Espírito Santo em nós, nós temos direção, nós não precisamos jejuar no sentido de que eu estou com falta de alegria, com falta. Nós temos o Espírito Santo. Nós estamos no contexto agora da nova aliança. E aí ele fala então
de um novo período, um remendo, a roupa rasgou e colocou um remendo novo ali, de uma parte nova. Quando for lavar a roupa e molhar, esse remendo aí irá rasgar. É a mesma ilustração aqui dos odres. Era colocado ali um suco de uva, naquela vasilha, com pele de cabra ou de ovelha, mas com o tempo ia fermentando, e fermentando. E se aquela vasilha já tinha sido usada muitas vezes, ela já estava, por assim dizer, esticada. Então esse suco de uva, fermentando, e depois um vinho, iria romper a vasilha. E realmente, quem cuida de vinho tem que ter muito cuidado com a vasilha, com as garrafas. Obviamente que hoje tem um cuidado maior com isso. Mas se você pegar um suco de uva que irá fermentar muito ainda, e colocar numa vasilha que já é esticada, já está usada, aquele odre irá romper, quebrar, e aí vai estragar tudo. O que Jesus está dizendo então para os discípulos é o seguinte: vocês estão vivendo como se eu não tivesse chegado ainda. A vida na nova aliança é superior. A gente não precisa jejuar de uma forma cerimonial, a gente não precisa fazer sacrifício e cumprir ritos e regras, porque isso tudo passou. Nós estamos agora no vinho novo, que João 2 ilustra tão bem. O vinho novo, este vinho agora é melhor. A vida com Cristo hoje é melhor do que a vida dos irmãos do Antigo Testamento. É mais intensa, é mais profunda. Por isso que lá em Lucas 5, que é o texto paralelo a esse, Jesus diz: ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Entre o velho e o novo, a pessoa ia preferir o velho. O vinho velho, ou seja, o vinho amadurecido, o vinho melhor, é o Senhor Jesus. Para quem então ficar nessa religiosidade vazia? Para que então essas regras, essas tradições? Cristo é melhor. Cristo satisfaz mais. Na nova aliança nós temos plenitude do Espírito, nós temos a obra consumada de Cristo, nós temos a Bíblia completa, coisa que os irmãos do Antigo Testamento não tinham. Nós temos a ceia, o batismo, nós temos o Evangelho anunciado para todas as nações, o vinho novo, ou seja, esse vinho que chegou agora, que é Jesus Cristo, é melhor. Portanto, quando nós fazemos jejum, irmãos, nós não fazemos como os irmãos lá da antiga aliança. Nós fazemos no contexto da nova aliança, uma espiritualidade mais intensa. Também é importante no jejum, na prática do jejum, praticar boas obras, porque Deus diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 58, é esse o jejum que eu escolhi? Eles faziam jejum, mas não se importavam com os necessitados. Eles faziam jejum, mas não se importavam com o próximo. Este jejum Deus não aceita. A pessoa que quer buscar a Deus sozinha, ela não busca a Deus, ela busca a si mesma. A pessoa que quer viver uma vida cristã solitária, ela de fato não irá conseguir encontrar, aspas, Deus de fato. Quando Deus diz: as mãos de vocês estão cheias de sangue, de violência, vocês não amam o próximo e querem jejuar. Vamos supor então que você só maltrate as pessoas durante a semana. Fala mal, faz fofoca, briga com a esposa, briga com o filho, e depois faz jejum. Não vale nada esse jejum diante de Deus, porque Deus não é comprado, Deus não é manipulado por nada. Jejum não é manipulação de Deus, não. A gente faz jejum por uma necessidade nossa, não de Deus.
Portanto, o jejum ele não pode ser num contexto em que outras coisas não acontecem. Eu vou fazer jejum, mas você ora? Não ora, eu vou fazer só jejum. Não vale nada. É jejum, é oração, Bíblia, santidade, prática de boas obras. O jejum está num contexto maior de busca de Deus. Outra coisa muito importante, irmãos, no jejum é sondarmos as nossas motivações. Veja rapidamente em Zacarias. Vai para Mateus e volta um pouco, você chega em Zacarias. Capítulo 7. Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 7. Instituíram um jejum na Babilônia. Então, por 70 anos eles praticaram aquele jejum. Versículo 3. Já que eles estavam de volta para a terra prometida, continuava ou não esse jejum que eles fizeram no exílio? Então, versículo 3. Continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Já que eles voltaram do exílio e o jejum era especificamente desse contexto de exílio, continua ou não? Versículo 4. Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo: fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes com efeito para mim? Depois de 70 anos Deus perguntar isso, é duro. Imagina Deus falar assim: olha, alguma vez você me adorou? E você diz: claro, Senhor, eu estou há 10, 15, 20 anos na igreja. Será que alguma vez você me adorou? Quando nós realmente queremos a resposta, é o que Deus quer aqui. Nós vamos continuar a jejuar? E Deus pergunta assim: vocês realmente jejuaram? Foi para mim? Sabe por quê, irmãos? Eles fizeram o jejum apenas para sair da Babilônia e voltar para Israel. É uma pergunta muito forte. Você está aqui por mim? Ou porque a mãe obrigou, ou porque o pastor vai ficar perguntando, ou porque, afinal, no domingo à noite eu sempre venho à igreja? Por exemplo, se eu jejuar simplesmente para ser curado, isso é por mim só. É possível fazer isso. Mas, irmão, se eu só faço jejum para ter uma coisa ou outra, eu faço jejum por mim mesmo. Eu quero sair do exílio, quero voltar para a minha terra. Então isso é interesse seu só. Vocês não estão interessados em mim. Vocês estão interessados em vocês mesmos. Essa é uma grande pergunta na vida cristã. Foi por mim que você fez isso? Ou foi por religiosidade, ou para você mesmo, ou por causa de outra pessoa? Não só o jejum, mas versículo 6 de Zacarias 7: quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? Qual é, irmão, a sua motivação? Jejum, então, não é só deixar de comer, é ter sede de Deus, é buscar Deus, é ter fome de Deus. Não simplesmente, vou fazer jejum porque eu quero aquele emprego, depois nunca faz jejum mais. Nunca fez por vida espiritual, por santidade, por conversão de alguém. Mas para conseguir emprego, conseguir aumento, conseguir carro, conseguir casa, aí faz. Então faz para si, não para Deus. Jesus disse: vocês fazem jejum, fariseus, para que vocês sejam admirados pelas pessoas. Veja como ele faz jejum. Olha como ele é bom. Olha como ele conhece teologia.
Eu queria ser como ele. Eles gostavam de ser chamados de mestres, de guia. Eles gostavam dessas coisas. Uma abominação diante de Deus tudo isso. Foi para mim que você jejuou? Ou foi para você mesmo? Ou para qualquer outra pessoa? Quando nós jejuamos, meus irmãos, nós temos que silenciar para ouvir a voz de Deus. Lá em Atos 13, o povo jejuando, porque a igreja praticava o jejum. E aí o Senhor falou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quando a igreja ora, quando a igreja faz jejum, Deus fala. Nós estamos falando de revelações excepcionais. Porque se Deus falasse, se fosse o caso, mas não é, mas se fosse o caso, Deus falar alguma coisa aqui, Ele falaria exatamente o que já está aqui. E não outras coisas que as igrejas têm inventado hoje em dia, que não é Deus falando nada. Deus fala o que já está aqui, já completou, nós já temos o ápice que é Jesus Cristo da revelação. Mas Deus fala no sentido de atingir o coração. Vida cristã na aliança de Cristo, na liberdade, não na religiosidade de regras, de manipulação espiritual, de orgulho farisaico. Não, abandona tudo isso, abandona regra sobre regra e coisas que a religião inventou e não a palavra de Deus. A palavra de Deus é o ponto final. A vida cristã é liberdade, jejum é liberdade, não escravidão religiosa de regras farisaicas. E quando nós fazemos jejum, nós falamos assim: eu quero o pão espiritual, eu quero Cristo, o pão da vida. Mais do que esse pão, eu quero me alimentar de Cristo mais do que a água, porque eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, disse o Senhor Jesus. Você, irmão, não tem a prática do jejum e pode jejuar, coloque isso na sua vida, coloque essa prática na sua vida. Não se apegue a horário, minuto, não se prenda a isso. Veja aí o que é possível para você na dinâmica da sua vida, mas busque o seu Deus com mais intensidade. Mais oração, mais Bíblia, mais Cristo. Ele é o pão da vida, Ele é o pão do mundo. Louvado seja Deus. Vamos orar.